Mudanças descontroladas. Meu Deus do céu! Quanto mais mudança, mais a nossa vida se movimenta. Tem perdas, tem ganhos. E a gente é difícil acompanhar tanta mudança, na verdade, se a gente não está muito preparado emocionalmente. A gente sofre muito mais com as perdas, com as mudanças da vida. E o último ano, Jesus Maria José, né? Eu adoro, tô gostando muito de fazer a quebra de silêncio, porque é um momento onde eu não fico escolhendo palavras, tentando fazer o certinho, o que é certo, o que é errado. É um momento onde eu quero ser cada vez mais e mais natural. Desculpa pela câmera estar mexendo, mas eu quis fazer em pé mesmo e compartilhar. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tá vendo? Outro dia essa placa tava na porta do meu escritório, né? Na porta do meu consultório lá. E agora tá aqui. Tá no ambiente onde eu reservei para fazer atividade física, para guardar, para fazer os vídeos, para poder trabalhar, atender, montar o curso e o espacinho. Minha família usa também, meu marido, minha filha também usa para se exercitar. Eu pendurei até um negócio ali na parede, deixa eu mostrar aqui. Ó. Para eu poder fazer as minhas macaquices, pendurar ali e a gente vai se adaptando às mudanças, né? Se adaptando a tudo que acontece. Até eu me adaptando aqui para como que eu faço para gravar esse vídeo, porque eu estava olhando para mim e estava esquecendo de olhar para o pontinho. Então faz parte. A gente, quanto mais leveza, quanto mais sabedoria a gente tem em autoconhecimento, que eu falo que é o abençoado controle emocional fundamental. Quanto mais a gente tem, mais fácil, mais leve, mais divertido até a gente consegue levar as mudanças. Eu preparei ali, ó, tá vendo a frase? A única certeza da vida é que tudo muda. Tudo, Fabi. Olha, talvez tenha, com certeza tenha suas exceções, mas quase tudo nessa vida muda, na verdade. E eu coloquei aqui: podemos ajudar nossa mente a se adaptar mais rápido. Os mistérios da mente, de como que a gente faz para se adaptar cada vez mais rápido, na verdade. Desculpa estar mudando tanto assim, mas eu quis que fosse um pouquinho mais natural, um pouquinho mais dinâmico isso aqui, para não ficar monótono, não é verdade? Às vezes eu fico sentada aqui falando e eu falo: Jesus, como que me aguentam? E é importante e super possível a gente adaptar nossa mente para que a gente consiga ser mais flexível, nos moldar, nos habituar cada vez mais rápido com as mudanças. E olha, o último ano com a pandemia só somou a todas as mudanças naturais que já acontecem na nossa vida, não é verdade? Eu que o diga. Estudei mais de 23 anos, 24 anos estudando comportamento humano, estudando como que a mente funciona, como que a gente pode mudar as programações mentais com hipnose, com PNL e e eu tô sempre precisando me adaptar, tem sempre coisas novas para estudar, mas também enfrento os meus desafios pessoais de mulher, de esposa, de mãe, 46 anos, eu tô me acostumando com óculos multifocais. Sim, é multifocal. Você sabe o que é? Me conta, que eu fico curiosa para saber, porque eu nem sabia o que era óculos multifocal. É onde aqui tem para longe, para perto, e tem aquele desgaste da visão conforme a idade, né? Então, sim, já tô sofrendo as consequências da idade. Então, acostumar com óculos multifocal é uma coisa que eu tô fazendo, ó, tá vendo? Até aqui eu tenho que adaptar o vídeo, porque daí dá o reflexo no óculos do sol que tá batendo ali no chão. E acostumar com os óculos, então a forma que a gente reage às mudanças faz toda a diferença. Porque se a gente não tá preparado, é natural, é mais comum a gente entrar
entrar naquele modo do CD, ciclo destrutivo, que é um modo de reclamação. Nossa, não acredito, eu vou ter que usar esse óculos, meu Deus, e meus hormônios também estão bem doidos, eu acredito, porque meu ciclo de mulher menstrual mesmo tá doido, tem hora que dura 15, 20 dias, depois, é uma coisa, mas é natural. Se a gente não tem, a gente entra no modo reclamação e deixa de aproveitar, de curtir, de viver o presente. Então, a reclamação, modo CD, ciclo destrutivo. A adaptação, ciclos positivos, porque eu tô me adaptando, tô curiosa para saber quanto tempo que eu vou demorar para adaptar, quanto tempo que vai demorar dar essa sensação de que eu tô pisando, né, na nuvem, olha para baixo, tá embaçado. Se você, eu espero que você não esteja ainda precisando usar, mas se você tiver já adaptado ao óculos multifocal, eu vou ficar muito feliz se você me der algumas dicas. E cabelo branco, postei ali, eu já achei, eu não sei se é o mesmo cabelo branco que ele vai pra lá e vem pra cá, mas eu já vi ele dos dois lados. Então, ou são dois cabelos brancos que eu tenho, que ele até brilha aqui, ó. Olha ele aqui, ele é facinho de achar. E cabelo branco, e tem mulher que pira por causa da idade, que nossa. E a diferença é o quanto que a gente tá preparado para receber essa mudança. A forma que a nossa mente reage à mudança, não é nem tanto a mudança, porque você já reparou que tem pessoas que parecem que nem sentem tanto as mudanças, a mesma mudança quanto para outros é o fim do mundo, o quanto que a gente fica lutando para que aquilo mude, coisas que normalmente vão levar tempo para mudar. A pandemia, por exemplo, leva tempo para passar e são poucas coisas que estão no nosso controle, na verdade. Então, quanto mais a gente consegue focar no que está no nosso controle, nossos comportamentos, nossas reações às mudanças que acontecem, mais fácil a gente consegue voltar para o ciclo positivo, para o ciclo de conseguir acessar o nosso bem-estar, a nossa leveza, porque a gente para de ficar brigando e dando murro em ponta de faca, tentando mudar coisas que não estão no nosso controle. Eu ia deixar para um certo momento a parte do quadro, mas meu coração pediu para eu passar e mostrar agora. Olha só como que muda. A nossa vida muda o tempo todo. Pensa nessa pessoinha aqui, caipirinha. Sou eu, tá vendo? Com 5 anos de idade. E quantos? Eu já tô com 46 anos, então 41 anos depois, quanta coisa mudou. Já tô começando cabelo branco, já tô com os óculos aqui multifocais, me adaptando. Meus filhos, olha aqui, isso, assim, como que você reage às mudanças? Como que você reage às suas perdas? Porque a diferença é só essa, como que a gente reage às mudanças. E tudo bem se a reação for muito forte, se você não souber ainda lidar com perdas, porque não ensinam pra gente no ensino fundamental, não é verdade? Então não se cobre por não saber algo que não foi ensinado para você. Fique em paz, seja leve com você, joga o chicotinho fora, porque se você ainda não sabe lidar com as perdas, é porque não te ensinaram no ensino fundamental. Nossos pais tiveram pouca preparação para ensinar pra gente, provavelmente, se os seus pais forem igual aos meus, e como eu fui mãe também, eu não tinha ainda todo o conhecimento que eu tenho hoje para poder ensinar para meus filhos o básico do controle emocional. Eles cresceram, né, sem isso. Eu fui aprendendo, fui ensinando daquele jeito, mas assim, fazer bonitinho, passo a passo, igual eu tenho hoje, não tinha. Quem dera se a gente tivesse o controle do tempo e fizesse vup, zup. Estou lá, 24 anos atrás, tendo meu primeiro filho e já com passo a passo do controle emocional para ensinar para ele. Quem dera se fosse simples. Vai adiantar ficar reclamando? Não. É o que eu costumo falar, o povo fica até bravo. Se adiantar reclamar, vamos sentar junto, dar a mão aqui, vamos reclamar até resolver. Assim, vai resolver? Não. Então, vida que segue, bola pra frente, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar. E falei dos meus filhos, olha, a minha filha linda, maravilhosa,
maravilhosa, pituquinha, já tá saindo de casa, já tá noiva, né, planejando casamento, tudo mais. Meu filho querido aqui, olha que pituquinhos, ai, eu sou uma mãe muito coruja. Hoje com 24 anos já mora sozinho, a vida segue. Se a gente não tá preparado para isso, a gente tá muito mais vulnerável a cada perda ficar frágil, cair no ciclo destrutivo de reclamação, de revolta, de raiva, de tristeza, de medo, né? Porque são sentimentos que a gente precisa lidar todos os dias. Medo que aconteça alguma coisa com meus filhos, medo que aconteça, enfim, a gente precisa entender como que a gente lida com os nossos sentimentos, senão a gente tá ferrado, não é verdade? Olha que lindos. A minha avózinha linda, olha, a minha avó eu não tenho mais, foi uma grande perda na minha vida, a minha avó. E a gente me ensinou grandes lições, incrível. Eu penso numa pessoa leve, que o movimento de paz que ela fazia contra a reclamação é algo que eu tenho para mim. Foi fortificado nos cursos que eu fiz, em tudo que eu estudei, na faculdade, mas nasceu lá, nasceu com ela. Não reclama, vai adiantar reclamar, você fala, vó, e aí vó, tudo bem? Tirando o que tá ruim, o resto tá tudo ótimo. Uma linda que me ensinou. Eu vou tirar o óculos que deve estar incomodando você, né, o reflexo. E meu marido vai ficar bravo que eu não coloquei ele aqui no quadro, mas eu prometo que eu faço um próximo, depois eu coloco ele também. Mas falando de relacionamento, o relacionamento muda, né? Olhe para os seus relacionamentos hoje. O seu relacionamento com seus amigos, com seu marido, com seu filho, com seu trabalho é exatamente igual quando você começou o relacionamento? Nem a gente é a mesma pessoa, quanto mais o relacionamento. Então as coisas mudam. Quanto mais rápido a gente consegue se adaptar, mais fácil fica. E trabalhar a mente para superar, para passar por essas perdas. Vai mexer um pouquinho porque eu vou mostrar um slide aqui. Preparar a nossa mente para isso é fundamental. Olha só. É como a árvore, é como se a gente fosse aquela árvore, essa árvore aqui. Ela está dobrando para poder resistir ao vento. De repente é um vento forte, uma ventania, mas a gente tem perdas. Olha as perdas das folhas. As coisas mudam. A gente perde as folhas para depois elas se renovarem, como se fosse a nossa vida mesmo, né? E olha quantas coisas foram mudadas com a pandemia, com a vida passando nesse último ano. Você teve algum sonho que você precisou mudar, alterar para mais cedo, para mais tarde, porque entrou a pandemia? Ou porque a idade mudou, porque o filho saiu de casa, como foi aqui em casa? Um relacionamento, quantos relacionamentos começaram e terminaram por conta da pandemia? O luto, quantas pessoas não tiveram que trabalhar o luto por conta de perdas que tiveram aqui na pandemia? E quanto mais rápido, mais a gente consegue se adaptar, mais consegue aceitar a mudança para a gente poder se sentir melhor, entender e aceitar e colocar na mão de Deus as mudanças que não estão no nosso controle, mais leve a nossa vida, mais contato com bem-estar a gente tem, mais rápido a gente consegue voltar a atenção porque precisa na nossa vida, emprego, pessoas. Quantas pessoas que vieram me procurar porque estavam em surto, aumentaram as crises de ansiedade, as crises de fobia, depressão se intensificou, nasceu depressão em muitas pessoas, né, como se nascesse, mas tenho certeza que você está me entendendo, ou se não estiver me entendendo, deixa uma dúvida depois que vai ser um prazer tirar, mas as coisas mudam e depende o quanto que a pessoa está mais frágil, mais vulnerável para saber como que a gente reage. Quanto mais forte a gente está, mais cascudo, como me dizia um aluno, ai Fabi, eu tô aprendendo a ficar mais cascudo com você, porque é a forma dele expressar de que ele ficou mais forte, mais resiliente. Aquela árvore que eu mostrei agora há pouco, ela estava
pendendo por conta do vento e depois volta. A resiliência emocional é muito isso. Quanto que a gente consegue voltar para o nosso estado emocional, basal, anterior, contato com o bem-estar, depois de uma forte mudança, de um grande impacto na nossa vida. Porque faz parte. Você viu que ali naquele slide estava escrito luto. Sim, as perdas fazem a gente passar por um processo mais rápido ou mais lento, depende de cada um, por um processo de luto, de raiva, de revolta, de tristeza, de aceitação. Faz parte, a negociação ali faz parte. A gente passa pelo processo de luto a cada perda. Não é única exclusivamente uma perda de morte de uma pessoa que morreu. Pode ser de um trabalho, de um emprego, de uma profissão, de um sonho que você precisou se desfazer. Independente da perda, a gente passa pelo processo de luto. E por que resiliência emocional, Fabi? Por que eu quero passar mais rápido? Pra gente sofrer menos, para voltar a ter um olhar que é um olhar que eu curti. Amei essa imagem que eu trouxe aqui para você. É importante a gente não só acreditar que vai passar, é saber que vai passar. Tem uma grande diferença, uma pequena grande diferença de eu estar no meio do caos e ter aquela sensação de que não vai passar, que vai ser para sempre, que eu não vou conseguir superar. E é diferente eu falar, eu acredito que vai passar e eu sei que vai passar. Eu sei, porque eu já superei várias e várias vezes, eu sei o caminho, né? E com controle emocional a gente tem um passo a passo, a gente trabalha lá dentro, mas é diferente, com certeza você tem exemplos na sua vida que você já superou e que você fala, isso eu já sei que vai passar. Eu já sei, eu já passei por isso. Mas como se fosse uma gripe, eu sei que vai passar, tá ruim, tá péssimo agora, mas vai passar. É diferente quando a gente está no caos e a gente acredita ou a gente sabe que vai passar. Eu vivo repetindo, controle emocional a gente devia ter aprendido na escola, como ter a autoestima na medida certa, como lidar com as emoções. Eu uso muito o exemplo da fórmula de Bhaskara, né? Tirando essa pessoa que tatuou no pescoço a fórmula de Bhaskara, eu não conheci nenhuma pessoa ainda que falou assim, nossa, Fabi, o que seria da minha vida sem a fórmula de Bhaskara? Mudou a minha vida, nunca mais foi a mesma, me tornei uma pessoa muito mais sábia, muito mais inteligente, muito mais preparada para passar os desafios da vida, os momentos difíceis. Nunca encontrei uma pessoa. Se você encontrar uma pessoa que é assim, me conta, porque eu quero saber. A gente deveria ter aprendido controle emocional fundamental na escola, no ensino fundamental, que é dos 6 aos 14 anos, pelo menos. Você concorda comigo? Você aprendeu controle emocional na escola? Eu coloquei até aqui no rodapé aqui, o verbo to be, a tabela periódica, quanto tempo eu passei da minha infância, da adolescência ali, né? Horas para decorar a tabela periódica, horas para entender a fórmula de Bhaskara, como funcionava, como calcular o ângulo da hipotenusa, enfim, doideira. Posso estar falando besteira, me corrige por favor se eu falei alguma besteira, se eu pronunciei algo errado, mas cara, pra quê? Sabe? Eu trabalho com pessoas hoje. Então, assim, tudo bem se para você, respeito se para você foi fundamental, foi essencial, mas de repente colocar numa faculdade as informações mais alinhadas com a área profissional que a gente vai exercer. Você concorda comigo? Eu adoro esse momento aqui porque eu uso para desabafar também as coisas, sabe? E ensinaram para você como lidar com uma separação? Porque eu gostaria muito, de verdade, ter aprendido como lidar com a separação dos meus pais aos 5 anos de idade. Talvez não fosse possível saber todo passo a passo, mas de repente se na escola se eu soubesse o nome das emoções, por exemplo, o que dá para ensinar já? O nome das emoções, que não é feio sentir cada emoção, é a forma que a gente usa a emoção que
que faz toda a diferença. Então, sim, tem coisas muito, muito simples que dá para usar numa linguagem que uma criança entenda quando a gente fala de emoções. É óbvio que tem coisas mais complexas que a gente pode ir melhorando, mas como o 1 mais 1 a gente aprende lá com 5 anos, dependendo da idade, dependendo de cada um, com 5 anos você já está fazendo a alfabetização, na verdade, 5, 6 anos. Então, a gente devia ter aprendido, e eu estou aproveitando para poder falar aqui, e eu quero que, é um momento de reflexão, que eu vejo muitas pessoas deixando o emocional de lado como se ele não fosse necessário, como se ele não fosse fundamental. Como se a gente olhar para as emoções fosse coisa de gente frágil, gente fraca. E talvez seja por isso que tem tantas pessoas extremamente ricas, poderosas, tomando antidepressivo a rodo, anti-ansiolítico a rodo, e porque acredita que a parte emocional é menos importante. É vergonhoso. É vergonhoso eu falar que hoje eu não tô bem, tô sentindo uma angústia. É vergonha. Sempre eu tô falando, tá tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo ótimo. E vestindo aquela máscara de que tá tudo certo, tá tudo bem, mas se entupindo de remédio, ou bebendo demais, ou chorando sozinha na cama. Igual eu fiz muito quando eu estava trabalhando numa área que eu não gostava, numa área que eu não era feliz, não era realizada, e eu chorava muito, mas para os outros estava tudo bem. Eu não sabia que isso estava me causando um mal, que estava já plantando a sementinha de algo muito ruim que ia nascer dentro de mim. Que estava nascendo, não, que estava crescendo dentro de mim. Era só uma fase que eu estava passando que iria piorar, porque eu estava ignorando aquela fase. Então, assim, conhece alguém que está passando por isso, leva essa informação para ela. Está passando por isso, liga as 2 anteninhas e fica mais atento, mais atenta, para que isso não aconteça com você também. A mesma coisa que aconteceu comigo, a mesma coisa que aconteceu com meus alunos que chegaram para mim na pior crise, principalmente nessa época de pandemia, tudo se intensificou. E eu separei um slide aqui que eu achei muito fofo e muito informativo. É simples e extremamente poderoso. A gente tem por hábito, por aprendizado mesmo de sociedade, a gente acha que o simples ele não vai ter grande impacto. Mas eu gosto muito de ir contra isso. O simples é extremamente transformador. O que eu não posso mudar, porque o que eu posso mudar, a gente pode aprender como, né? Os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas reações. A gente não muda o que acontece muitas vezes, mas a gente pode mudar as nossas reações ao que acontece. Esse slide eu gosto muito dessa sequência. Entrego, por exemplo, na saída do meu filho de casa, eu entrego nas mãos de Deus a saúde, o meu filho, para que ele ajude a cuidar, para que ele proteja, porque isso está mais fora do meu alcance agora nesse momento. Aceito que o meu filho cresceu, por exemplo. Até coloquei ali embaixo, ó, aceita que dói menos. Eu costumo falar isso brincando, né? Mas não tem um fundo de verdade. Aceito que essa mudança aconteceu, que ela está fora do meu alcance. Aceito, confio que tudo vai dar certo, confio que Deus está guiando. Se você é uma pessoa que também acredita em Deus como eu, confio que Deus está abençoando, que está guiando. Agradeço por esse filho incrível, amado, pelo convívio que eu tive, a bênção, a honra de ter durante esses 23 anos que ele passou comigo. Agradeço imensamente esse filho que eu amo demais, eu fico até emocionada. Então, por exemplo, você passar por essas 4 palavras é algo muito simples e extremamente transformador. Depois você compartilha comigo como que você pode usar esse desafio do entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Independente se você vai colocar o aceito antes do confio
Ou se você quer inverter, faça do seu jeito, mas faça. Coloquei dentro de um coração para a gente fazer isso com amor, com carinho, sem chicote, né? Sem ficar nos culpando, nos penalizando, olhando o lado ruim da mudança, da transformação. Gosto muito dessa borboleta. A borboleta é símbolo da transformação, né? Começa num casulo, como nós. Começamos num casulo, dentro da barriguinha da mãe, depois a gente aprende a andar, depois a gente aprende a voar de uma forma leve pela vida aí, como diz a Karina, uma aluna querida minha, borboletando aí por esse mundo. É uma forma que ela se expressou que eu acho muito legal, que o borboletar ele diz muito sobre leveza, sobre alegria, sobre bem-estar. A borboleta voando, ela parece que ela tá feliz, que ela tá alegre, né? Ela tá ali na vidinha dela voando levemente por esse mundão. Então, faz sentido para você essas 4 palavras? Se a gente consegue passar cada vez de forma mais forte, mais confiante, pelas mudanças, a gente consegue viver mais o presente. E o nosso presente, ele não tem esse nome à toa, né? Quantas vezes você, como eu, já estava numa viagem com a família, mas com a cabeça no trabalho? Quantas vezes você, como eu, já estava trabalhando num lugar onde não gostava muito e estava com a cabeça no final de semana, só esperando o final de semana chegar? E aí a gente não consegue curtir, vivenciar o presente. O Alex e a Karina foram os 2 últimos depoimentos, né, histórias de sucesso que eu recebi, tive a honra e a alegria de publicar, que eles deram muito forte de como eles conseguiram mudar a vida deles agora para o presente. O Alex, de forma simples, conseguindo saborear os momentos com a família, com a filha, no trabalho, com os funcionários. A Karina ama viajar e ela consegue ir viajar e realmente curtir, não ficar pensando em outras coisas ou pessoas ou o que está acontecendo em outros lugares. Trazer a nossa mente mais para o agora, para esse presente, por isso que o agora se chama presente, porque a gente conseguir degustar faz toda a diferença esse presente. Então é um desafio, mas é possível a gente deixar a nossa mente mais no agora do que ela viajando para lá e para cá. Faz sentido para você? Você consegue aproveitar o presente? E fique em paz, porque não é 100% o tempo todo, mas sim, cada vez mais e mais estar presente no que você está fazendo. Estou gravando esse vídeo, eu quero estar 200% aqui conversando com você, com foco em você, para que as palavras te ajudem. Não só o que eu quero falar, o que eu escolhi, o que eu quero falar de uma forma que te ajude, que te inspire, que te faça refletir, que te faça ter uma virada de chave. É isso. E aí eu fico o máximo possível que eu conseguir 100% com você e menos preocupado se o meu cabelo tá bom, se tá ruim, se a iluminação tá... Porque isso não faz tanta diferença. Faz diferença? Pode fazer diferença sim, mas o que é maior? Qual que é a maior diferença do agora? As palavras, o que eu vou levar para você. E, tá bom, Fabi, já entendi, mas me dá uma principal. Qual que é o ponto principal aqui desse momento que você quer passar? O ponto principal é que quanto mais o nosso porto seguro, ele existe independente da gente estar ciente dele ou não. Nosso porto seguro, ele existe mesmo que a gente não tenha consciência dele. Então, clareza, aonde está seu porto seguro? Às vezes pode ser o seu trabalho, às vezes pode ser sua mãe, às vezes pode ser seu filho, às vezes pode ser seu marido ou sua esposa. Se veio isso, uma dessas opções na sua cabeça, não é o principal, não é o mais legal. O porto seguro, aquele que realmente vai fazer a diferença, que vai te ajudar a passar cada vez mais fácil, mais forte, mais resistente às mudanças, é você estar com um porto seguro em você. Você é o seu porto seguro.
Você curte a sua companhia, gosta de vez em quando ficar sozinho ou te dá medo, te dá aflição? É uma boa reflexão para ver aonde está seu porto seguro. Por que minha mãe, minha esposa, meu filho, meu trabalho não pode ser meu porto seguro, Fabi? Por quê? Porque a gente pode perder. Infelizmente, falando de mudanças, lembra? É o tema. A gente pode perder. Eles podem, uma hora ou outra, não estar mais conosco. Agora nós estamos conosco desde o primeiro instante de vida até o último instante de vida. Faz sentido para você? Você ser o seu porto seguro? Eu amei essa frase que eu vi na internet, que representa um pouco o porto seguro. Olha só. Todos precisamos de um porto seguro, de uma grande fonte onde brote um ímpeto, força moral, emocional e espiritual, uma fonte que jorre poder consolador, dessa pessoa aqui, Esther Correia. Jorre poder consolador. Jorre poder consolador. Pensa se isso não é poderoso. Poder consolador. Quem é a pessoa que está com você 100% do tempo, desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida? Não é você. Você tem esse poder consolador, independente se você está tendo acesso a ele agora ou não, mas é o poder de você mesmo se acolher, se motivar, se cuidar. Você tem essa capacidade. Existe aí, mesmo que você não esteja acessando ela agora não, mesmo que a sua mente talvez fique, não, calma aí, meu emprego, meu marido, meu filho, minha esposa é meu porto seguro, meu melhor amigo é meu porto seguro. Não, pelo amor de Deus, não, porque senão a gente se desestrutura demais quando a gente perde. Ai, Fabi, para de agorar, eu não vou perder, mas as coisas mudam, lembra? As coisas mudam, por isso que pessoas ficam sem chão quando terminam um relacionamento, quando perdem um emprego. Deus me livre e guarde, já vi pessoas, né, já vi notícias de pessoas cometendo suicídio porque perdeu um emprego. Então faz diferença, tá fazendo sentido para você isso? Eu fico curiosa para saber, por isso que eu peço, né? E quando você é seu porto seguro, não que você não vá se abalar, não que você não vá ficar triste, não, jamais. A gente continua vivendo nesse mundão e a gente continua tendo contato com emoções. Vai ter hora que a gente vai chorar horrores, vai ter hora que a gente vai se sentir mais forte, vai se abalar menos, mas se o nosso porto seguro está dentro da gente, a gente consegue acessar, a gente tem mais força, a gente tem mais resiliência, a gente tem mais acesso à leveza. E isso é extremamente necessário até para a gente poder levar força para quem a gente ama nos momentos difíceis, na verdade. Faz sentido para você? Tá vindo na sua cabeça algum momento difícil que você precisou tirar força, não sei de onde, para ajudar uma pessoa que você ama? Seja ele um amigo, uma amiga, alguém da família, que seja. E isso tem a ver também, você ser o seu porto seguro, tem a ver com a autoestima na medida certa. Eu não vou tirar de novo o celular do lugarzinho dele, porque eu imagino que tá tremendo demais a câmera. Mas autoestima, que autoestima, Fabi? É tão difícil, a gente não aprende também nem o significado da palavra autoestima no ensino fundamental. Eu me revolto com isso. Eu me revolto porque eu não sou obrigada a me conformar com essas coisas. Autoestima na medida certa, sem o excesso para virar arrogante, ou ser, coitadinho, não conseguindo se valorizar. Na medida certa. A autoestima na medida certa, ela resume muito bem a gente ser o nosso porto seguro, porque tem autoconfiança suficiente, consigo acreditar em mim mesma o suficiente para saber que eu vou conseguir superar, que vai passar, ter a sabedoria, o conhecimento ali de que eu posso, eu mereço, eu consigo. Gosto de repetir, eu posso, eu mereço, eu consigo. Então,
A gente sabe que vai passar. Muitas vezes a situação é tão nova que a gente fica como se tivesse tomado aquele caldo no meio da onda, né? Já tomou um caldo no meio de uma onda, você dá uma volta assim, não sabe nem... Mas você sabe que vai passar, você sabe que você vai conseguir superar. Nem que seja para você buscar ajuda e o conhecimento necessário para você passar. Quantas vezes eu já não passei, nossa, eu não sei nem como que eu vou sair dessa, mas eu vou sair, nem que eu tenha que buscar conhecimento, estudar, pesquisar e a gente usar o lado positivo da internet para a gente poder nos ajudar, acessar algumas coisas, achar informação onde comprar, o que a gente precisa, mas é importante. Faz sentido para você? Principal, seja seu porto seguro. Olha, cuidado aonde você está colocando todas as suas energias. A maior parte da energia é para você ser seu porto seguro e sim depois distribuir essa energia para quem você ama, para o trabalho, para os amigos, para as coisas que você ama e quer construir. Mas não pode ser seu porto seguro porque senão a gente fica sem chão. Se por um acaso a gente perde aquilo. Faz sentido para você? Olha um exemplo muito simples e muito recente na minha vida e que não foi fácil, nem sempre vai ser fácil. Não se iluda que nem sempre vai ser fácil. A perda do Paulo Gustavo. No começo da pandemia, Paulo Gustavo comediante. Eu imagino, já estou supondo que você teve pelo menos um contato com ele alguma vez na vida, né? Eu já era muito fã, eu já gostava muito. E eu acabei assistindo muito só ele durante a pandemia no começo. Ele era o meu refresco, o momento, e continua sendo. Mas quando veio a morte dele, eu me desestabilizei por um dia, 2 dias. Foi muito forte, muito intenso para mim. É como se na minha cabeça, e passei pelas fases do luto, sim, raiva, revolta, não acreditar, enfim. Porque foi uma grande perda para mim, sim, era e ainda é um momento de leveza, da risada, de desestressar. Voltei, dói ainda. É uma feridinha que já está cicatrizando, mas está aberta ainda, dói ainda falar dele, dói. Que raiva, quem mandou morrer? Mas assim, dói. Então, não se iluda que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, que você, nossa senhora, vai virar um robô, né? Nossa, Fabi, vou ter contato com o bem-estar 100% da minha vida depois que eu tiver controle emocional? Não, você só consegue ser humano com mais leveza, com mais alegria de viver, passando pelas situações com mais força, com mais resiliência emocional. Mas a vida nesse mundão continua sendo o mesmo. Tem tanta coisa que está fora do nosso controle, na verdade. Você só vai conseguir passar cada vez mais forte pelas situações, simples assim, por conta dos aprendizados. E é isso que eu desejo para você. Mais resiliência emocional, mais leveza, mais força para passar pelas situações difíceis, para que você fique cada vez mais e mais preparados, mais e mais preparado, desculpa, para que você se sinta cada vez mais preparado para enfrentar qualquer situação da vida. Não sei o que me espera, mas eu tô preparada para aproveitar se for coisa boa e para superar se for algo desafiador, se for algum aprendizado muito grande que tem para vir. Que os desafios nada mais é do que oportunidades de aprender, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil, a gente sempre vai aprender com as mudanças da nossa vida. Faz sentido para você? Desejo para você o melhor desse mundo, muita leveza, muita paz, muita tranquilidade. Tenha um abençoado dia, faça seu dia feliz, leve e divertido, se for possível.